Ok, boa noite. Estamos gravando. Boa noite, crianças. Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo programático de direito administrativo. Na aula passada, nós conversamos a respeito das hipóteses de contratação direta, que são exceções ao dever constitucional de licitar, previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Os casos de contratação direta são assim denominados porque, nas hipóteses em que previstos pela legislação, a seleção do fornecedor, da aquisição de bem, da prestação de serviço, ela não se dará através do processo licitatório, mas de um procedimento que é mais simplificado e mais célere e mais rápido. Esses casos de contratação direta, eles se subdividem ou podem ser classificados em dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação e licitação dispensada. Os casos de dispensa de licitação estão previstos no artigo 24 da Lei 8666, num rol que é taxativo, e ali são casos em que existe competição e a lei confere uma faculdade ao administrador público de realizar ou não a licitação, caso esteja diante de uma das hipóteses previstas num dos incisos do artigo 24. É uma faculdade realizar ou não a licitação. Evidente, senhores, que na prática a administração pública opta por realizar a contratação pública mediante dispensa de licitação. Ela não faz o procedimento licitatório. Já os casos de licitação dispensada estão previstos no artigo 17 da Lei 8666, e ele se refere à alienação de bens da administração pública. Como se refere a bens públicos, nós vamos retomar esse assunto na aula pertinente. Okay? E, por fim, as hipóteses de inexigibilidade de licitação estão previstas no artigo 25 da Lei 8666, num rol meramente exemplificativo. Okay? Por que exemplificativo? Porque o fundamento da inexigibilidade de licitação é a inviabilidade de competição no mercado, seja para aquisição de um bem ou para prestação de um serviço de que necessita a administração pública. A administração pública faz uma pesquisa no mercado e nota que para aquele bem que ela precisa adquirir, ou aquele serviço que precisa ser prestado, não existe competição no mercado. E por isso não há razão para se fazer a licitação, o procedimento licitatório, de modo que parte-se para a inexigibilidade de licitação. Como o fundamento é a inviabilidade de competição, a inexistência de competição, o rol do artigo 25 daqueles 3 incisos, eles são meramente exemplificativos, de modo que, se a administração pública, na prática, se deparar com uma hipótese de inviabilidade de competição que não se enquadra num dos 3 incisos, ela pode fundamentar a sua contratação, seu processo de contratação pública com base no artigo 25 da Lei 8666. Os casos ali previstos são de fornecedor exclusivo, inciso 1º, inciso 2º, prestação de serviços técnicos, previstos no artigo 13 da Lei 8666, prestados por empresa profissional de notória especialização. E o serviço tem que ser de natureza singular. E a terceira hipótese é a contratação de artista reconhecido pela mídia especializada ou pela opinião pública. Ok? Então, esse é um breve resumo da nossa aula passada. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre modalidades de licitação e procedimento de licitação. Tá? Nós vamos estudar as 5 modalidades de licitação que estão previstas na Lei 8666, que são concorrência, tomada de preço, concurso, convite e leilão, e a modalidade prevista na Lei 10.520, que é o pregão. Ok? E depois que estudarmos as características, conceitos e aplicação dessas modalidades de licitação, nós vamos estudar o procedimento, não de todas,
Vamos estudar o procedimento da concorrência, porque é um procedimento paradigma, ele é aplicável para os demais procedimentos das modalidades tradicionais. E vamos estudar o procedimento do pregão, em especial do pregão eletrônico, aqui é o que se usa mais na prática. Tá? Bom, senhores, feita essa breve apresentação, deixa eu abrir o sistema aqui, porque são 7h30, vamos fazer a nossa chamada. Estão prontos? Vamos lá, então. Aletheia. Presente. Anderson. Presente. Ana Luísa. Bruna. Presente. Ok. ADM. Emanuel. Professor. Oi. Quem fala? Presente. Ah, tá. Emanuel. Ok. Fernando. Gregory. Presente. Jefferson. Presente. Caione. Caione. Elvia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Presente. Leonardo Augusto. Presente, professor. Leonardo Vinícius. Presente, professor. Leontina. Letícia. Presente, professor. Luiz Henrique. Marcos. Nathalie. Presente, professor. Nayeli. Tami. Vanessa. Presente. Verônica. Presente. Vinícius. Yuri. Presente, professor. Ok. Ok, senhores. Bom, vamos então conversar então, sobre as modalidades de licitação. Por que modalidades de licitação? Por que, né? Na Lei 866, há a previsão de 5 modalidades de licitação, que a gente chama de modalidades tradicionais, e posteriormente veio a lei do pregão, né, criando uma nova modalidade de licitação. Por que 6 modalidades de licitação? Não era mais fácil fazer uma só, né, simplifica a vida de todo mundo? Não é fácil, né? Pois é, mas não foi assim. A primeira norma jurídica que regulamenta o artigo 37 e 21 da Constituição, que trata do dever de licitar, foi a Lei 8666, de 93. Ela foi publicada 5 anos depois da promulgação da nossa Constituição de 88, tá? 1993. Ela foi promulgada
a toque de caixa, tá, senhores? Por conta de escândalos que haviam acontecido um pouquinho antes, né? Em especial o escândalo do orçamento dos anões. Aqueles que têm a minha idade, assim, provavelmente se lembram disso. Enfim, é uma lei, a Lei 8666, como o escândalo foi voltado para a liberação de verbas para obras públicas, é uma lei que ela foi construída, pensada para objetos de obras e reformas. Né? A respeito de compras, ela tem disposições a respeito de compras públicas, mas se nota pela redação e pela quantidade de artigos que foram dispostos para tratar de determinados assuntos, é que o foco dela realmente foi para obras e serviços de engenharia. Bom, foi assim, foi publicada dessa forma. E essa é a nossa lei geral de licitações, como eu já expliquei para vocês na nossa aula a respeito. Bem, o que o legislador à época pensou? Ele pensou o seguinte: eu vou criar 5 modalidades de licitação. Sim. 3 dessas modalidades, eu vou deixá-las para serem usadas, empregadas, quando os objetos que forem licitados forem aquisição, prestação de serviço, obras e reformas. Para outros 2 objetos específicos, o legislador criou modalidades de licitação específicas. Quais objetos? Bom, quando a administração pública quiser vender bens que são inservíveis ou foram empenhados, eu vou criar uma modalidade de licitação que se chama leilão. E, por fim, quando eu, administração, quiser premiar alguém que elabore para mim um trabalho científico, cultural, artístico, eu vou criar uma modalidade de licitação específica. Tá? Bem, para os objetos de licitação, que são aquisição de serviço, aquisição de bens, prestação de serviço, obras e reformas, a Lei 8666 previu 3 modalidades de licitação. Quais são elas? A concorrência, a tomada de preço e o convite. Ok? Ah, professor, mas 3 modalidades de licitação, 3 procedimentos de licitação para os mesmos objetos? Não faz muito sentido isso. Se quiser, a administração, se quiser, lá em 93, adquirir água, ela faz uma concorrência? Faz. Também pode fazer uma tomada de preço? Pode. Um convite também? Sim. Se quiser contratar alguém para prestar um serviço de vigilância, de limpeza predial, pode fazer uma concorrência? Pode. Tomada de preço também. Convite? Sim. Professor, isso não faz sentido. Qual é a diferença, então? A diferença, senhores, é o valor. A depender do valor do bem que se está adquirindo, a depender do valor da prestação do serviço que se pretende, a depender do valor da obra ou do serviço de engenharia, se escolhe a modalidade concorrência ou tomada de preço ou o convite. Quando os valores são baixos, convite. Quando os valores são intermediários, tomada de preço. Quando os valores são altos, concorrência. Quando chegar o momento oportuno, eu vou dizer quais são essas faixas de valores. Ok? Bom, ainda na Lei 8666, nós temos outras 2 modalidades de licitação. O concurso e o leilão. O concurso serve para quê? Para escolher trabalho artístico, científico, cultural. Aquele que vencer a licitação ganha um prêmio. Isso independe do valor.
Porque o objeto aqui é específico. E o concurso só serve para isso. Só para esse tipo de objeto. Independe do valor da premiação. Você não pode usar nem concorrência, nem tomada de preço, nem convite, nem leilão. Concurso, se o objeto da licitação, se aquilo que a administração pretende fazer, escolher um trabalho científico, cultural, artístico e premiar o vencedor da licitação, ela tem obrigatoriamente que utilizar a modalidade de licitação concurso prevista na Lei 8.666. Vocês entenderam? Por fim, quando a administração pública pretende vender, alienar bens, melhor dizendo, alienar bens. Bens que são inservíveis, bens seus da administração pública, que são inservíveis, ou bens que estão empenhados. Já explico quando chegar o momento oportuno o que é isso. A administração quer alienar bens, ela vai usar uma modalidade de licitação. E a modalidade de licitação é o leilão. É a venda de bens. Okay? Bens móveis inservíveis. E bens móveis que foram empenhados pela administração ou foram apreendidos pela administração pública no exercício do poder de polícia. Quando a administração pretende vender esses bens, ela usa a modalidade de licitação, leilão. Ok? Beleza. Então, senhores, na Lei 8.666, nós temos 5 modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Pela Lei 8.666 ser entendida, ter sido nominada pela doutrina como a Lei Geral de Licitações, essa mesma doutrina disse que as modalidades de licitação previstas na Lei 8.666 são chamadas carinhosamente de modalidades tradicionais de licitação. Então, fiquem atentos a essas designações, essas nomenclaturas, ok? Bom, vamos falar a respeito de cada uma dessas modalidades previstas na Lei 8.666. A primeira delas, a concorrência, tá? O conceito de concorrência, o conceito dessa modalidade de licitação foi dado pela Lei 8.666, ali no parágrafo 1º do artigo 22. E ele consta aí do materialzinho que eu deixei para vocês. E a lei diz: concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Veja, concorrência é um conceito técnico, né? O conceito que foi dado pela lei ali é bem técnico. E é um conceito que utiliza as fases do procedimento licitatório, né? Bom, senhores, deixa eu rememorar algumas coisas com vocês. Quando publicado o edital da convocação da licitação, né, a licitação ela deu algumas fases. A primeira fase é a habilitação. Estou falando só da Lei 8.666, tá? Não estou falando da 10, 15 e 20, porque lá é diferente. Na Lei 8.666, a primeira fase é a habilitação, onde todos aqueles que tiverem interesse em participar foram lá na repartição pública e entregaram a documentação de habilitação. A primeira fase é a habilitação. A administração pública vai analisar todos os envelopes de habilitação de todos os licitantes e vai fazer um juízo, né? Quem é que está habilitado e quem é que não está habilitado. Dessa decisão de habilitação e inabilitação cabe recurso por parte dos licitantes, tá? Havendo recurso, desde que esses recursos sejam julgados de forma definitiva na via administrativa, ou não havendo recurso, aí você passa para a segunda fase, né, que é a fase de julgamento das propostas de preço. Só participa dessa segunda fase quem foi previamente habilitado. Quem foi inabilitado na fase anterior, tchau, pode ir para casa. Só participa da fase de proposta de preço quem foi previamente habilitado. E ali são abertos os envelopes de proposta de preços dos licitantes habilitados. Se estiver de acordo com o edital, esses preços eles são classificados, do mais em conta até o mais caro. Tá? Se o critério de julgamento da licitação for o menor preço, aquele que apresentou o menor preço vence a licitação. E essa é a fase da
do julgamento das propostas. Dessa decisão também cabe recurso. Tá? Havendo recurso, ele tendo sido julgado, ou não havendo recurso, passa-se para a próxima fase da licitação, que é a adjudicação, que é a entrega do objeto licitado ao licitante vencedor. Tá? É um ato formal, é um termo isso, um papel. Tá? Passada a adjudicação, a próxima fase, a última fase do procedimento, é a homologação do certame. Uma autoridade que é superior a todos vai dar uma olhadinha de cabo a rabo no processo de licitação para verificar se ele é legítimo, se ele é lícito, se foi praticado de acordo com as leis. Se ele está legal, né, legal do ponto de vista ato ilícito, ele é homologado pela autoridade competente. Tá? Aí se encerra o procedimento de licitação, a próxima fase é firmar o contrato administrativo com o vencedor da licitação. Se tiver alguma irregularidade, essa autoridade ela pode anular o procedimento licitatório, se o vício for de legalidade, ou ela pode revogar o certame. Isso por motivos, aí o certame é legal, ele é legítimo, só que há motivos de conveniência e oportunidade para a revogação do certame. A gente vai ver um pouquinho melhor mais para o final da aula de hoje. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que esse, em resumo, é o procedimento de uma licitação, na Lei 8666. Na Lei 8666. E para todas as modalidades, é assim. Por isso que se diz que quando se estuda os procedimentos, a gente estuda da concorrência. Porque como a concorrência é aquela modalidade de licitação que se usa para os objetos que são mais caros, então ele é o mais formal de todos, e ele é o mais, entre aspas, cumprido de todos. Os demais, eles usam como base o procedimento de concorrência, só que eles ficam menores, entre aspas, porque prazo é menor, etc. e tal. Por isso que a gente estuda o procedimento da concorrência como paradigma. Estudando da concorrência, você sabe o da tomada de preço, do convite, do concurso, é só você daí saber as diferenças entre eles. Prazo de publicação de edital, quem é que faz, prazo de impugnação, essas coisas, porque a sequência de atos é a mesma, né? Tá bom? Então, a concorrência, por ser o procedimento que é destinado aos objetos licitáveis de maior vulto econômico, senhores, é evidente, né, que vai se despender uma grande quantidade de dinheiro nessa despesa pública, seja adquirindo um bem, numa prestação de serviço, numa obra ou numa reforma, o interesse do legislador é que haja a maior competição possível nessa concorrência. Ou seja, o legislador pretende que num procedimento de concorrência é desejável que o maior número de pessoas possível possa participar dele, competir nele, porque o valor a ser despendido vai ser alto. Quanto mais competição, em tese, o preço será mais agradável, né, mais economicamente vantajoso para a administração pública. Tá? Isso em tese, né, nem sempre é assim. Bom, então, esse conceito que a lei dá de concorrência, né, é uma modalidade de licitação? Sim, é uma modalidade de licitação. Entre quaisquer interessados. Entre quaisquer interessados. O que são esses interessados? São os licitantes. São aquelas pessoas que querem participar da licitação, tá? Que a gente chama de licitante. Tá? Que na fase de habilitação preliminar, né, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto. Aqui choveu no molhado. Aqui choveu no molhado, tá? Porque todo mundo que participa de uma licitação, independente de qual é a modalidade, você tem que comprovar que você cumpre os requisitos de habilitação. Seja na concorrência, na tomada de preço, no convite, no leilão, no pregão. Em toda modalidade de licitação, você tem que cumprir os requisitos de habilitação. Então, essa parte final aqui do parágrafo primeiro choveu no molhado. Falou que todo mundo já sabe. Toda licitação é assim. Então, assim, é uma parte do conceito que não distingue a concorrência dos demais procedimentos, porque isso acontece também nas outras modalidades. Bom, a diferença aqui, senhores, conceitual, é que na concorrência a publicidade é maior do que as demais modalidades. Pretende-se que venham socorrer a administração nessa modalidade o maior número de interessados possível. Tá? Bem,
Então, assim, vamos passar por algumas características dessa modalidade da concorrência. A primeira delas é a ampla publicidade. O que significa? Que qualquer pessoa pode participar da concorrência. Qualquer pessoa pode participar da concorrência. O professor precisa ser previamente cadastrado em algum lugar, eu preciso fazer um cadastro, preciso preencher algum formulário. Não. Qualquer interessado pode participar. Como é que faz para participar? Bom, primeiro você tem que saber que um edital foi publicado, você baixou o edital, leu, e que você tem uma empresa que pode prestar aquele serviço que a administração pretende naquele edital, naquela concorrência. Aí você lê quais são as regras dessa concorrência. Ah, poxa, tem que mandar os requisitos de habilitação a propósito de preço. Qual que é o prazo para mandar? Lá no edital vai ter. Até um determinado prazo, até um determinado horário. Prepara a tua documentação, bota no envelope, e de duas uma. Ou você manda por correio, se você não mora na cidade, né? Ou se você mora na cidade onde acontece a licitação, no dia da sessão, você vai lá na hora marcada e chega, está aqui a documentação. Está aqui a documentação, tá? Depois que iniciou, não dá mais para participar, tá? Como licitante. Dá para participar como testemunha. Tá? Qualquer um pode assistir, sessão de licitação é pública. Mas participar como licitante daí é só quem esteve presente até o horário da abertura da sessão. Atrasadinho, não participa. Então, senhores, a ampla publicidade. Não precisa ter nenhum requisito, não precisa ter nenhum cadastro prévio preenchido pelo interessado para participar. Você vai lá e participa, não tem problema nenhum. A gente vai ver que em outras modalidades existe um prévio cadastro, mas não é nada assim complicado. Eu já explico para vocês. Tá? Segunda característica, universalidade. A concorrência tem essa característica da universalidade. O que significa? Universalidade. A concorrência, senhores, como eu já disse para vocês, ela é utilizada, é a modalidade de licitação utilizada para aqueles objetos de grande vulto econômico, tá? Que custam muito caro, é isso que eu quero dizer. As aquisições de bens que custam muito caro, as prestações de serviço que custam muito caro, as obras que são muito caras, as reformas que são muito caras. Esse muito caro tem um critério matemático, tá? Isso é um valor, tá? Eu já chego nesse valor, calma. Tá? E o que isso tem a ver com a universalidade? Assim, como o objeto licitado, a concorrência é utilizada para aqueles objetos de grande vulto econômico, a intenção da lei é que, nesse procedimento, participe o maior número possível de interessados. Por isso, a universalidade. Quanto mais gente participar, melhor. E não precisa ter, inclusive facilita, né, a participação, porque você não precisa preencher nenhum pré-cadastro, nem nada para participar. Terceira característica é o procedimento, a concorrência é a modalidade de licitação cujo procedimento, cuja sequência de atos é a mais complexa, é a mais longa, justamente por quê? Porque é aquela que envolve objetos de grande vulto econômico. Então, ela é a mais longa, ela é a mais complexa. Bom, para objetos de valor intermediário, a gente usa a tomada de preço. E daí você vai ver que o procedimento não é assim, é menos complexo. E para aqueles objetos que são mais baratinhos, a gente usa o convite. Que daí o procedimento é bem rapidão. Tá? Num português mais claro. Tá? A pergunta que se apresenta aqui nessa característica é a seguinte. Como eu disse aos senhores, quando a administração pública, lá em 93, quisesse, né, adquirir bem, contratar alguém para prestar um serviço, fazer uma obra, fazer uma reforma, ela poderia se valer de 3 modalidades de licitação previstas na Lei 8666, concorrência, tomada de preço e o convite. Qual das 3 que eu escolho, se o objeto é o mesmo? É o valor da contratação. Esse é o critério, é o valor da contratação. Bom, o senhor já me disse também que o procedimento da concorrência é o mais complexo, o procedimento da tomada de preço é o mais ou menos, e o procedimento do convite é o mais simples, o mais enxuto de todos. Sim, verdade. A pergunta que eu faço é o seguinte.
O procedimento da concorrência é o mais complexo que tem. Ele é universal. Se eu estiver diante de uma contratação cujo valor indica que eu tenha que utilizar a modalidade de licitação convite ou uma tomada de preço, posso eu, administração pública, utilizar o procedimento da concorrência? Podem se manifestar, senhores. Pode. Quem disse pode? Vanessa. Vanessa, pode? Pode. Por que, Vanessa? Porque a concorrência cabe quase todas. Muito bem. O contrário, pode, Vanessa? Eu estou Aí diante de uma obra de grande vulto, que a lei me indica utilizar a concorrência. Posso usar o procedimento da tomada de preço numa concorrência? Daí depende do valor. Então, assim, senhores, a Vanessa acertou, tá? Mas eu vou colocar em português agora para vocês. O procedimento da concorrência é o mais complexo e universal para obras de grande vulto, obras, serviços e aquisições de grande vulto. Por ele ser o mais completo de todos, ele pode ser perfeitamente utilizado na tomada de preço e no convite, sem problema nenhum. Alguém faz isso, professor? Não, ninguém faz isso. Por que eu vou querer trabalhar mais se a lei me permite fazer por menos? Ter menos trabalho. Ah, entendi, professor. Então por que você faz a pergunta besta? Porque essa pergunta besta cai na prova. Essa pergunta besta cai na OAB. Essa pergunta besta cai na... Entendeu? O contrário, senhor professor, é verdadeiro? Como assim contrário? Eu posso usar o procedimento da tomada de preço quando eu estiver diante de um objeto cujo valor me indica que seja uma concorrência? Não. Eu posso utilizar o procedimento do convite para usar numa concorrência? Não. Eu posso usar um convite num procedimento em que a lei exige tomada de preço? Não. Vocês entenderam? Essas são as regrinhas. Então, você pode usar o procedimento da concorrência na concorrência. Você pode usar o procedimento da concorrência na tomada de preço. Você pode utilizar a concorrência no convite. Você pode utilizar a tomada de preço no convite. Sem problema. Porque ele é mais complexo que o do convite. Agora, o raciocínio inverso não dá. Você não pode usar o convite para tomada de preço, você não pode usar convite para concorrência. E você não pode usar a tomada de preço para concorrência. Entenderam? Professor, mais uma. O procedimento da concorrência demora, né? Demora. É longo, é longo. É complexo, é complexo. E o do convite é mais simples, é simples. Professor, assim, se eu justificar bem no processo, assim, mas deixar bem escritinho, bem justificado no processo de licitação, eu posso mesclar regras dos procedimentos de licitação. Posso pegar assim, eu vou fazer uma concorrência, mas eu posso pegar um pouquinho lá das regras do convite e aplicar na concorrência. Eu posso fazer e catar os 3 procedimentos, colocar no litificador e aquilo que sair é o meu procedimento de licitação, porque eu viso a eficiência, a economicidade e tal. Posso, enfim, a administração pode mesclar as regras dos procedimentos de licitação a fim de criar uma nova modalidade de licitação? Sim ou não? Sim ou não, senhor? Ô, cara.
Não, professor, não pode. Não pode, né? Não. Não pode. Por que não pode? Boa pergunta. Às vezes responder é fácil, o problema é justificar. E no direito a gente tem que justificar tudo, principalmente no direito administrativo. A gente tem que justificar. Querido, a justificativa é: a lei não autorizou você a fazer isso. A administração pública só diz. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei. E a lei diz: para esses objetos, você tem 3 modalidades de licitação. Você escolhe uma das 3 modalidades pelo critério de valor. Por um raciocínio lógico, aquele que é mais complexo, você pode utilizar o procedimento para aqueles procedimentos que são menos complexos. O caminho inverso é proibido. Bom, se eu tenho modalidades pré-estabelecidas na licitação, que a lei me diz quais são os critérios que eu utilizo para escolher esse ou aquele, será que eu, administração pública, posso criar um novo procedimento de licitação? Não. Quem é que cria procedimento de licitação, senhores? Modalidade de licitação. Quem é que pode fazer isso? É só a lei. É só o Poder Legislativo que pode fazer isso. Okay? Então, a gente não pode combinar. Essa é a palavrinha que cai na prova. Lá na ordem. A gente não pode combinar modalidades de licitação. Regrinhas do procedimento da concorrência, combinando com a tomada de preço, e daí você cria uma nova modalidade. Não pode isso. Proibido. Bom? Agora vamos para a aplicação da concorrência. Professor, o senhor já disse já. Concorrência se aplica para os seguintes objetos: aquisição de bens, prestação de serviço, obras e reformas. O senhor também disse que as outras 2 modalidades, a tomada de preço e o convite, também servem para esses mesmos objetos. E o senhor disse que, para escolher a concorrência, a tomada de preço, o convite para esses objetos, o critério é o valor da contratação. Qual é esse valor, professor, quando se trata de concorrência? Bom, senhores, esse valor consta da Lei 8666, do artigo 23 da Lei 8666. E o valor que está ali escrito está errado. 2 esbugalharam os olhos. Sim, o valor que está ali no artigo 23, ele está desatualizado. Ele foi atualizado em 2018 pelo decreto 9.412. Pelo Decreto Federal 9.412 de 2018. Os valores que constam ali do artigo 23, eles foram atualizados. Tá? Como ele foi atualizado por um decreto, o decreto não altera a lei. É por isso que ali o valor ainda está o velho. Mas pera lá, professor, se decreto não altera a lei, como é que um decreto tem força jurídica para alterar o valor que consta de uma lei ordinária? Vai, responde aí. Em porcentagens, foi alterado em 120%. Não é essa a justificativa. Vamos lá. Participem. Nossa, professor, até onde eu sabia, as leis, elas só podem ser alteradas por outras normas que são supervenientes do mesmo quilate, ou quando elas são de estatura normativa superior. Né? Então, a Lei 8666 é uma lei ordinária. Para alterar o conteúdo de uma lei ordinária, tem que ter uma outra lei ordinária. Como é que um decreto atualiza valores de uma lei ordinária? Isso pode? Isso é válido? Esse decreto é legal? Desde que passado pelas devidas votações, o processo ele passa a ser legal.
O decreto é editado pelo chefe do Poder Executivo, não passa nem perto do Legislativo. Aqui o decreto regulamenta a lei, né, professor? Ele ampliou o alcance, alguma coisa assim? É quase isso. Faltou uma parte. Lá no finalzinho da Lei 8666, o legislador que produziu essa lei ordinária escreveu lá no finalzinho dela que disposições dessa lei podem ser atualizadas via decreto. Então, a própria lei traz essa exceção. É por isso que um decreto pode atualizar os valores da Lei 8666. Vocês entenderam? Não é a razão que você disse, Emanuel. Porque o decreto, de fato, o decreto serve para quê? Para regulamentar a lei, ordinária ou complementar. Só que assim, ele regulamenta, só que ele não pode inovar. Se a lei não disse nada, ele não pode inovar. Nesse caso, o decreto inovou. Então, não é poder regulamentar do Poder Executivo. Então, essa justificativa que você deu também não cabe. O decreto, nesse caso, ele inovou. E decreto presidencial, decreto do chefe do Poder Executivo, ele não pode inovar a lei que ele está regulamentando. Não pode dispor a mais, não pode dispor a menos e não pode dispor diferente. Sim, professor, mas não poderia, por exemplo, utilizar uma justificativa assim de precificação de acordo com a economia, com a evolução econômica, uma coisa nesse sentido? Não. Precisa da lei que está sendo a lei regulamentada, a lei precisa dar autorização para um decreto agir dessa forma expansiva. E é o que acontece lá no finalzinho da Lei 8666. Aí, então, veio esse decreto de 2018 e atualiza os valores. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês, eu nem vou dizer o valor antigo, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, já vou dar o valor novo. Então, assim, para obras e serviços de engenharia, você usa a concorrência quando o objeto da contratação for maior que 3,3 milhões de reais. 3 milhões e 300 mil reais. Acima desse valor, e se for obra e serviço de engenharia, tá? Obra e serviço de engenharia. Você usa a concorrência. Se for aquisição de bens, o valor ele tem que ser superior a 1 milhão e 430 mil reais. 1 milhão e 430 mil reais. Usa a concorrência também. Então, na concorrência, se você escreve assim, ó, concorrência, aí você faz uma chave. Obra e serviço de engenharia, 2 pontos, valor superior a 3,3 milhões. Aí embaixo, na mesma chave, você escreve aquisição de bens, 2 pontos, valor superior a 1,430 mil reais. 1 milhão e 430 mil reais. Tá ok? Beleza. Mas a concorrência, senhores, é utilizada também para outros objetos. Tá? E daí independe do valor. Isso aí está meio espalhado na Lei 8666. Para a compra de bens móveis, para a compra de bens imóveis, desculpa, compra de bens imóveis, independentemente do valor, de quanto custa isso, você usa a concorrência. Compra de bens imóveis, você usa a concorrência. Alienação de bens imóveis, você também usa a concorrência. Alienação de bens imóveis, usa a concorrência. Licitação internacional. Licitação internacional também tem que ser por concorrência, independentemente do valor também. Basta que ela seja internacional. Professor, como assim internacional? Achei que licitação só se aplicava ao território nacional. Como que uma lei nacional pode se aplicar em território estrangeiro? As perguntas que vem de gente. Querido, a licitação internacional,
é aquela em que se permite a participação de empresas estrangeiras no certame, junto com empresas nacionais. E a licitação, ela se desenvolve em território nacional. E se aplica à legislação nacional, a Lei 8666. Eu posso dar um exemplo? Posso. A Receita, ela, nos pontos alfandegados espalhados no Brasil, que são portos, aeroportos e alguns pontos terrestres, ela precisa fazer o controle aduaneiro de entradas de bens e pessoas, né? E esse controle aduaneiro de bens, né, de pessoas, quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Dois, três. Oh, que pouquinho, judiação 4. Poxa, 5 agora, isso. Ah lá, pessoal, fica menos tímido aí. Bom. Vocês não passam em um raio-x? Não tem que botar a malinha? Sim. Botar a mochila, a bolsa. Às vezes, quando passa, tem que voltar a tirar o cinto. Aí passa de novo, tem que tirar o sapato. É um troço legal, né? Não é culpa da Receita. Bom. Mas não é desse raio-x que eu estou falando. Eu tive que jogar água fora, professor, porque eles acharam que era alguma coisa. Tem que jogar mesmo. Não pode entrar com água, Verônica. Não pode. Depois do 11 de setembro, não pode mais. Regras de segurança aeronáutica internacional, enfim. Mas não é desse raio-x que eu estou dizendo, tá? Porque ali não há controle aduaneiro. O controle que eu estou dizendo aqui, senhores, é aquele em que você está lá no porto, por exemplo, e passam aqueles containers gigantes, né? E esses containers, eles passam em scanner. E o scanner é da Receita. Passa o container assim, num pedaço de metal, assim, e aquele pedaço de metal joga um raio-x para ver o que tem lá dentro. E assim a Receita faz o controle. Nos aeroportos também tem. Tá? Quando você chega de viagem internacional, você também passa a tua malinha, o teu corpo, né, a bolsa, a mochila em raio-x, assim, quando você chega. Aí tem um cara da Receita ali que vai olhar o que você está trazendo lá dentro. É o computador que indica. Senhores, os scanners móveis, né, de container, de caminhão, de automóvel, tem scanner de tudo quanto é gosto. Isso não é produzido no Brasil, tá? Isso é produzido lá fora. E o Estado brasileiro precisa disso para desempenhar uma das suas funções constitucionais. Como as pessoas que produzem isso estão lá fora, a gente abre uma licitação aqui no Brasil, só que internacional, para que empresas estrangeiras participem. E há muitos anos atrás, a Receita fez uma licitação internacional para adquirir scanner, né, de vários tipos, e as empresas internacionais participaram, né, e se submetem ao processo de licitação normal. Uma licitação seria uma concorrência, essa licitação internacional. Vocês entenderam? Então, quando a licitação é internacional, independe do objeto, independe do valor. É internacional, usa concorrência. Tá? Para concessão de serviço público também usa concorrência. Concessão de serviço público. E para contratação de parceria público e privada também usa concorrência. As PPPs usa concorrência também. Tá? Independe do valor também. Ok? Então, vamos passar para a próxima modalidade de licitação, que é a tomada de preço. O conceito da tomada de preço também está previsto na Lei 8666, lá no parágrafo 2º do artigo 22. Tá? Já vejo ali uma colega nossa bocejando, e eu vou fomentar o sono dela lendo esse parágrafo 2º agora para vocês. Tá? Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem às condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação. Veja, escreveu, para na prática se você quiser participar de uma tomada de preço, foi aberto pela administração para adquirir um bem, prestar um serviço, uma obra, uma reforma, embora a lei diga que você tem que estar cadastrado em um determinado lugar, no âmbito federal, qual é o nome desse cadastro? Chama-se SICAF, em âmbito federal. Aí os estados, quando têm os seus próprios, né? Os municípios também, quando têm lá o seu cadastro próprio. Em âmbito federal, ele se chama SICAF, né? Sistema Integrado de Cadastramento da Administração Pública dos seus fornecedores. Todo ano lá o cara tem que, ele se cadastra, né? E todo ano ele tem que ficar renovando a documentação que está no cadastro. Tá? Para que serve se cadastrar lá? É o seguinte, você não vai precisar apresentação, você não vai precisar apresentar documentação de habilitação na licitação. Porque nesse cadastro, o interessado, ele alimenta um sistema com as informações suas referentes aos requisitos de habilitação. Ele não vai precisar entregar a papelada de habilitação para a administração pública, não precisa. Desburocratiza o negócio, né? Mas o seguinte, para você participar de uma licitação, não precisa estar, não é necessário, não é obrigatório estar cadastrado no SICAF. Você pode participar de licitação sem estar cadastrado no SICAF. Qual que é o problema? Que no dia da sessão você vai ter que mandar a tua documentação de habilitação por papel ou digitalizado. É um saco. Né? Aí eu não quero participar do SICAF, né? Porque eu acho que o governo vai me controlar, igual a vacina. Não, vou tomar vacina porque vai mudar o meu DNA, vai controlar, e Jesus vai vir, não sei o quê. Assim, os negros que acreditam em terra plana, né? Que o homem não foi à lua, né? Que o Palmeiras tem mundial, eles têm esse problema, tá? Eles acreditam nessas coisas. Mas, enfim, você pode, acredita em mim, você pode participar da licitação, não precisa estar cadastrado no SICAF. Então, esse é um conceito assim que recebe uma severa crítica. Ainda mais hoje, em 2021, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o negócio está bem restrito. Tá? Enfim, senhores, a tomada de preço é uma modalidade de licitação com um procedimento, uma sequência de atos menos complexa que a concorrência, e os objetos são os mesmos quais? Aquisição de bens, prestação de serviço, obra, serviço de engenharia. Para escolher entre uma concorrência ou uma tomada de preço, já que os objetos são os mesmos, qual é o critério que a gente usa? Qual é o valor da contratação? Então, para concorrência, se é uma obra ou serviço de engenharia, o valor tem que ser acima de 3,3 milhões. Se é uma aquisição de bens, o valor tem que ser acima de 1,430 mil reais. Tá? Quando se trata de tomada de preço, senhores, o valor muda também. Aí ele fica no intervalo. Ele vai ficar no intervalo entre o convite e a concorrência. E qual que é esse intervalo? Escrevam aí, faz aquela chavezinha assim. Então, quando você for licitar uma tomada de preço e o que você estiver licitando é uma obra ou serviço de engenharia, o valor da tua obra ou serviço de engenharia tem que estar entre 330 mil reais e 3,3 milhões. Se o valor da tua obra ou serviço de engenharia estiver entre 330 mil reais e 3,3 milhões, você usa a tomada de preço. Okay? Se for aquisição de bens, o intervalo é entre 176 mil reais e 1.430.000 reais. Entre 176 mil reais e 1.430.000 reais. Ok? Professor, se eu estiver fazendo uma reforma aqui no prédio da Receita, essa reforma custar 500 mil reais, qual a modalidade de licitação que vai usar? Hein? Tomada de preço. Posso usar concorrência? Pode. Mas ninguém faz.
Mas pode. Posso usar convite? Não. Convite jamais. Tá? Bom, senhores, a aplicação da tomada de preço é essa. Esses são os objetos: aquisição de bens, prestação de serviço, obras e reformas. E para escolher uma tomada de preço, os objetos, o valor dos objetos que estão sendo licitados tem que estar nesses intervalos. Tá? O convite, senhores, também serve para aquisição de bens, prestação de serviço, obra e reforma. Só que o valor aqui é menor para escolher. E o valor eu acabei já dizendo para vocês, né? Se a obra ou reforma custar até R$330 mil, até R$330 mil, você usa o convite. Se a aquisição de bens ou a prestação de serviço custar até R$176 mil, você usa o convite. Tudo bem? É assim que você escolhe. Tá? O convite também tem um conceito lá no parágrafo 3º do artigo 22 da Lei 8666, tá? E vou aqui poupá-los da leitura porque é muito chato, né? E assim, é raríssimo a administração pública se valer da modalidade de convite, tá, senhores? Raríssimo. Quando isso acontece em âmbito municipal. Quando isso acontece em âmbito municipal. Tá? Porque licitação estadual e federal, o valor ultrapassa muito esses limites do convite. Okay? E lá no convite, senhores, o procedimento assim é diferente, é diferentão. Assim, como é que funciona? Por que chama convite essa modalidade de licitação? Porque a administração ela manda um convite para 13 interessados que estão lá na sua lista de cadastro. Assim, qual que é o serviço que eu vou fazer aqui? Eu quero construir um muro para cercar uma escola. Quanto que isso vai me custar? Vai me custar R$60 mil. Tá? R$60 mil está abaixo de 330 mil, é um serviço de engenharia. Está abaixo de 330 mil, vou utilizar qual modalidade de licitação? Convite. Quando é convite, a administração pública ela não publica um edital, como ela faz com a tomada de preço e a concorrência. Ela faz uma carta convite. E essa carta convite ela manda para 13 interessados que estão lá no seu registro de cadastro. Depois que ela ela envia essa carta convite para 13 interessados, ela pega essa carta convite e deixa lá no seu aviso, no seu quadro de avisos, que deve ficar no saguão, por exemplo, do órgão, da prefeitura. Você veja que é uma realidade de 1993. Né? Eu estou explicando coisas assim que são muito antigas para vocês. Talvez vocês nem saibam o que seja saguão, que seja quadro de aviso, mas tudo bem. Então deixa lá fixado. E daí no dia marcado, né, essas pessoas, no dia marcado, essas pessoas vão lá apresentar a sua documentação de habilitação e suas propostas de preço. Professor, mas só esses 3 que a administração pública convida pode participar? Não. Depois que a administração pública ela fixa a carta convite lá no quadro digital, todos aqueles interessados em participar dessa modalidade de convite poderão participar, mas eles têm que manifestar a intenção de participar em até 24 horas antes da apresentação das propostas. Antes da apresentação das propostas, se você não foi convidado, você tem até 24 horas antes da apresentação da proposta. Eu tenho interesse. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quem é que vai nos órgãos públicos todo dia para ficar lendo quadro de aviso? Então, geralmente, quem é que participa das modalidades de licitação convite? São só os convidados, né? E quem é que escolhe quem participa? A administração. É legal isso? É bacana? Não é muito bacana, né? É por isso que os tribunais de contas caem em cima
dos convites que são feitos pelas prefeituras. Ok? Mas é isso. Expliquei o que é convite para vocês. Concurso, senhores. O conceito está previsto lá no parágrafo 4º do artigo 22. E aqui eu já disse para vocês. O objeto da modalidade de licitação concurso não tem nada a ver com a concorrência, nem com a tomada de preço e nem com o convite. É um objeto específico. E aqui também não se fala em valor. Se você está diante desse objeto que a administração pública pretende, você vai usar o concurso. E aqui, esse concurso aqui não é o concurso público para seleção de pessoal da administração pública, tá? Não é isso, tá? Concurso público, para você ser investido no cargo público, é outra coisa, não é licitação, é outra coisa, não tem nada a ver. O concurso de que eu quero falar aqui com vocês rapidamente é uma modalidade de licitação cujo objetivo é a administração pública quer selecionar um trabalho artístico, cultural ou científico. E ela vai premiar, vai dar um prêmio para aqueles que apresentarem os melhores trabalhos. Serão julgados de acordo com critérios objetivos estabelecidos no edital. Então, se o objetivo da administração é selecionar trabalhos deste jaez, deste cariz, tá destilando hoje, hein, professor? Deste naipe, e premiar as pessoas, ela vai usar a modalidade de licitação concurso, tá? A CGU faz bastante disso, sabe? A Controladoria Geral da União. Todo ano ela publica editais de concurso, diz o seguinte, olha, aqueles que quiserem fazer uma monografia sobre o tema a economia em tempos de pandemia, né? Daí ela traz as regras, quantas folhas tem que ter, qual que é a norma, qual que é mais ou menos a linha de pesquisa que tem que ser feita, para você não escrever qualquer bobagem. Daí os critérios de julgamento vão ser esses, daí eu vou premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O primeiro lugar ganha R$30 mil, o segundo lugar ganha 20, o terceiro lugar ganha R$10 mil. É isso, é uma modalidade de licitação. E a aplicação dela é só para isso, independe do valor. É esse objeto bem específico, tá? E por fim nós temos o leilão, senhores. A última modalidade de licitação prevista na Lei 8666. O leilão tem um conceito lá previsto no parágrafo 5º do artigo 22. Tá? Aqui eu vou gastar um pouco mais de saliva para falar com vocês, porque o leilão tem todo dia. Assim como todo dia tem concorrência, todo dia tem tomada de preço e todo dia tem pregão. Todo dia, professor, todo dia. Todo dia. Federal, estadual, municipal. Imagina a quantidade que não tem por aí. Bom, o leilão, senhores, diz o parágrafo 5º, é uma modalidade de licitação, da Lei 8666, entre quaisquer interessados para a venda, esse é o objeto do leilão, vender o quê? Bens móveis, mas qualquer bem móvel, que bem móvel, de quem? O meu? Não. Que bem móvel? Inservível. De quem? Da administração pública. Da administração pública. Esse é o primeiro objeto do leilão. Venda de bens públicos, móveis, inservíveis para o órgão que está leiloando. Não é inservível para você. É inservível para o órgão que está leiloando. Então, veja, a Receita faz leilão todo dia, não, mas quase todo dia a Receita faz leilão. Então, veja, a Receita, ela usa ela compra, né, computador, notebook, para os seus funcionários poderem trabalhar, tá? Espera só um pouquinho, tá, senhores? Eu vou desligar minha câmera aqui, porque eu vou dar uma aula prática para vocês agora, só um pouquinho. Eu tô aqui, tá? Não precisa ficar em desespero. Eu já volto, só um pouco. O que a gente não faz pelos alunos, né? Impressionante, ó. Tô voltando.
Tá vendo eu aqui? Ó. Vou usar o fundo branco aqui, ó. Esse aqui é o computador da Receita. É um bem público. Aqui está o meu cartão da Receita. Ó, tem até patrimônio. Isso aqui não é meu. Isso aqui é bem da União. Ó, pequenininho. Ó, fininho. Isso aqui foi comprado, senhores, acho que faz uns 4 anos. E vocês sabem que todo produto de TI, de tecnologia, tem prazo de validade, né? Então, o celular, você tem que trocar ele, né? Por mais que você goste desse seu S3, né? Desse teu Nokia, né? Que tem aquele joguinho da cobrinha, sabe? Por mais que você goste desse, você precisa trocar ele, porque ele vai parar de funcionar. Nossa, professor, mas eu cuido tão bem. Ele vai parar de funcionar. Ele já é programado para você, daqui a uns anos, se trocar, gastar dinheiro para trocar ele. O computador é a mesma coisa. E veja, o computador da Receita, ele é comprado com características de equipamento específicas para funcionar dentro da Receita. E chega um momento, né, que os sistemas da Receita, eles evoluem, né, e que aquela máquina que foi comprada há tempos atrás não funciona mais. Né? E daí precisa trocar o computador. A Receita troca o computador. Ou seja, esse computador aqui, ele funciona. É normal. Ele só não serve mais para quem? Para a Receita. O que a Receita faz? Se ela quiser vender isso aqui, ela vende. Ela não vai vender, tá? Não vai vender. Por razões de segurança. Mas ela pode doar para uma escola que precisa, né? Para uma universidade que esteja precisando, ou para um outro órgão público que precise. No computador, assim, porque no trabalho daquela escola, desse órgão público, não se exige um computador potente. Não que isso aqui seja muito potente, mas... Okay? Quando se fala em venda de bens móveis inservíveis, é para a administração. Ele ainda tem serventia, mas para a administração que está vendendo não serve mais. É que nem veículo, viatura. Usa, não serve mais. Não dá mais, não dá para fazer perseguição com esse troço aqui. Ah, mas dá para carregar material de um lado para o outro, transportar servidor de um lado? Dá. Então, vende. Faz leilão. Você está entendendo? Bens móveis inservíveis para a administração que está vendendo. Então, esse é o primeiro objeto, é a primeira aplicação do leilão. Ele tem outras aplicações? Tem mais uma. Qual que é a aplicação? Venda também. Venda do quê? De produtos, daí diz a lei, de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Bom, produtos legalmente apreendidos. A Receita faz isso todo dia. Ela apreende bens móveis todos os dias, né? Você volta dos Estados Unidos, volta no Paraguai, né? Com as 12 caixas de vinho, né, que você trouxe, aqueles 53 pares de sapato que você trouxe de Paris, né? Aquelas 2 malas só de camiseta que você não teve a vergonha, a pachorra de tirar as etiquetas do negócio, né? A Receita vai aprender tudo isso. Vai aprender, você perdeu. E é evidente que isso não vai ficar com a Receita vai vender. Ela aprendeu legalmente. Mas também diz a lei, bens que foram legalmente penhorados. Aqui tem uma crítica, tá? É uma crítica técnica. Por que crítica técnica? O legislador usou a palavra errada. Penhora, senhores, é ato de constrição judicial sobre o patrimônio alheio. O que é penhora? É um ato judicial praticado em processos de execução ou de cumprimento de sentença. Tá? O devedor não paga voluntariamente, não apresenta justificativa, o juiz manda penhorar bens. E esses bens serão vendidos no processo judicial, transformado em dinheiro, e se entrega o dinheiro para o credor, satisfazendo o seu direito. Okay? Isso é penhora.
Leilão não tem nada a ver com penhora. A palavra que quis utilizar aqui é bens empenhados. O que é bem empenhado? O que é empenhar? Professor, empenhar é o que eu estou fazendo nessa faculdade, desde que eu comecei. É um empenho isso aqui. Ainda mais agora, no online, que eu tenho que ficar aguentando vocês. Ora, já era ruim, assim, no ao vivo. Imagina aqui no online, né? Ficar olhando para tua cara tanto tempo, assim, né? Enfim. O que é empenhar? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Empenhar, senhores, juridicamente, descreve uma ação de garantia. Você dá um bem em garantia a uma dívida. E essa palavra empenhar, ela é utilizada em contratos de garantia, que são chamados contratos de penhor. Penhor. Aonde é que você faz penhor? Lugarzinho que geralmente faz penhor. Quando você está precisando de uma grana, você dá uma olhada no teu pescoço, dá uma olhada na mão, né? Ou dá uma olhada naquela caixinha que fica dentro de uma gaveta. Vou catar esse negocinho e vou levar lá para ver se eu consigo um dinheiro. Onde que você leva esse negocinho? Na Caixa Econômica? Muito bem. Eu achei que eu falar agiota. Muito bem, Vanessa. É a Caixa Econômica, né? Então, você vai lá na Caixa Econômica, cata a tua aliança, né? Mas já se separou, divorciou, por que eu vou ficar com esse negócio, né? Vamos desaparecer, né, com esse negócio. Precisa evoluir na vida, né? Você pega a aliança, né? Leva lá no setor de penhor da Caixa Econômica e fala assim, ó, quanto que você me paga para essa aliança? Ele vai fazer uma avaliação, 1.200. Tá bom, entrega. Você deixa a aliança lá, firma um contrato de penhor, a Caixa Econômica vai te dar R$1.200. Todo mês você vai ter que ir lá e pagar uma prestação desse contrato de penhor para poder reaver a tua aliança. Porque se você não pagar, o que a Caixa vai fazer? Ela vai leiloar a tua aliança, que é um bem que foi legalmente empenhado. Ela leiloa, vai conseguir um dinheiro para saldar a tua dívida que você tem lá. Entendeu? É assim que funciona. O leilão da Caixa Econômica, é uma modalidade de licitação, senhores. Beleza? Mas o leilão tem uma terceira aplicação, tá? Além dessas outras duas. Também serve para alienação de bens imóveis, previstos no artigo 19. Alienação de bens imóveis, bens públicos imóveis, previstos no artigo 19. Tá? Só que aqui é apenas quando o valor do imóvel for de até R$1.430.000. Porque acima disso tem que usar concorrência, né? Ok? Tudo bem? Beleza. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o pregão. Tá? Bom, em 1993 era isso para o nome. Professor, só um pouquinho antes, na Receita Federal você estava falando dos produtos. O que acontece quando, tipo, tem uns amigos meus que eles estavam pegando coisa da Receita Federal que ia ser destruída, ia ser jogada fora. Como que acontece para ele ser jogado fora? Então, assim, você me passa o nome dos teus amigos que estão subtraindo coisa alheia móvel, né, para a gente tomar as providências, né, porque se o bem está apreendido no poder da Receita, isso é patrimônio da responsabilidade da Receita. Se um particular subtrai, isso é furto. Se tiver junto com um funcionário público, isso é peculato. Mas mesmo eles sendo, tipo, destruídos, assim? Mesmo sendo destruído. Mesmo eles pagando para a Receita? Você vai lá, entra dentro da Receita e cata uma garrafa de Black Label. Isso é bem que é destruído. A Receita não doa, não vende, não incorpora. Isso é destruído. Igual cigarro apreendido. Se você, particular, vai lá, pula o muro da Receita e cata um maço de cigarro, isso é furto. Isso vai ser preso. Não, mas tipo assim, no caso, tipo, ia ser destruído, mas eles estão comprando para revender. Ah, tá. Não, tudo bem. Vai comprar no leilão. Mas, tipo, vai ser, tipo, no caso desse leilão. Isso. E daí é revendido mais barato? Não, assim, a Receita não vende produtos
cuja destinação tem que ser a destruição. A Receita não vende o cigarro que é apreendido porque ele mata. A Receita não vende o uísque que ela apreende porque aquilo lá não é uísque. É urina com algumas coisas. A Receita vende aquilo que pode ser consumido pelas pessoas. Então, a Receita vende o PS3, o PS4, ela vende as roupas, vende sapato, essas coisas ela vende em leilão. Agora, produtos que ela apreende que devem ser destruídos, isso não vende, ela destrói. E daí vende, você vai lá, compra, é teu. Você compra com o risco do negócio, tá? Já aviso vocês. Porque a Receita não fica olhando se o relógio está funcionando, se o PS3 está funcionando. Ela bota lá e você vai comprar, o risco é teu. Se não estiver funcionando, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com isso. No caso do perfume, então, tipo, eles só vão vender se provar que é original? Não. Você está comprando, o risco é teu. Eu aprendi, você quer comprar o perfume, aquele Polo Play, que você viu na loja, que custa R$600, ali no leilão está R$30, tá bom, vai comprar, tem cheiro de alfazema. Vai coçar o pescoço. Vai dar um vermelhão. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o pregão. Bom, senhores, essa era a realidade de 1993, tá? Se a Receita quisesse comprar água, café, contratar um serviço de limpeza, vigilância, coisa que ela precisa todo dia, precisava fazer dependendo do valor, precisava fazer uma concorrência. 30 dias de edital, vai judicializar, demora, e a água vai chegar daqui 2 anos. Aí colocaram a mão na cabeça, em 2000, no ano 2000. E o Executivo Federal editou uma medida provisória e criou uma nova modalidade de licitação, que é o pregão. Tá? E naquela época, né, era permitida a reedição das medidas provisórias inúmeras vezes, e quando veio a limitação, agora não pode mais reeditar, aí essa medida provisória ela foi convertida em lei. É a Lei 10.520 de 2002. Tá? Essa é a lei do pregão, Lei 10.520 de 2002. Tá? Ela foi regulamentada por 2 decretos, um em 2003 e um em 2005. Esses decretos já não existem mais porque eles foram revogados pelo decreto 10.024 de 2019. Então, o decreto que regulamenta a Lei 10.520 é o decreto 10.024 de 2019. Os decretos anteriores foram revogados. Bom, e por que a necessidade de se criar uma nova modalidade de licitação? É o seguinte, olha, para coisas que são comuns, que você acha fácil no mercado, seja para aquisição de bens ou prestação de serviço, não dá para ficar usando procedimentos de licitação que são complexos. Eu preciso de um procedimento que seja mais rápido, célere, seja mais informal. Aí criaram quem? O pregão. Qual que é a grande diferença do pregão? Ele é rápido. O prazo de publicação do edital é pequeno. É de 8 dias úteis. A concorrência é 30 dias. Fica 1 mês esperando para acontecer a sessão. Pregão, 8 dias úteis. Lá nas modalidades tradicionais, qual que é a sequência de fase? Primeiro habilita, vê a documentação de todo mundo, habilita, e depois passa para a fase de preço. Quem que participa da fase de preço? Todos que foram habilitados. Pregão, ó a jogada sensacional. Inverte. Primeiro você vê preço. Deixa todo mundo participar. Primeiro você vê preço. O que acontece? Terminou a fase de preço, qual que é o menor preço? É esse aqui? É esse CNPJ que deu o menor preço? É. Você só olha a habilitação dele e não da galera. Isso é muito rápido. Muito rápido. Só que assim, como é um procedimento muito rápido, ele tem que ser aplicado para as contratações que são comuns, e não coisas que são complexas. As coisas que são complexas ficaram com as modalidades tradicionais, concorrência, tomada de preço e convite. O que é que ficou hoje para concorrência, tomada de preço e convite? Obras e serviço de engenharia que não é comum. Serviço de engenharia que não é comum. Pregão a gente usa para quê? Aquisição de bem comum, prestação de serviço comum e prestação de serviço de engenharia comum.
independente do valor, não importa quanto custa. Aqui não se fala em valor. Basta que seja esses objetos. Você usa pregão. Vocês entenderam? E o pregão, senhores, é um leilão, só que às avessas. Porque no leilão, quem é que ganha a licitação? Quem paga mais. No pregão, quem é que ganha a licitação? Quem paga menos. Por isso que é um leilão às avessas. Tudo bem? Quais são algumas características do leilão, né? Não tem limitação quanto ao valor, como tem para as modalidades tradicionais, né? Convite, tem aqueles valores que você utiliza, tomada de preço está naquela fase intermediária, e a concorrência acima de 3 milhões, 3,3 milhões e 1.430.000. No pregão não tem isso. Basta, independentemente do valor, basta que você queira, a administração pública queira adquirir bens comuns ou queira contratar prestação de serviço comum ou prestação de serviço de engenharia comum. Tá? O que é bem comum e serviço comum, a lei 10.520 e o decreto define o que é isso, tá? Mas a definição não é das melhores, nunca foi das melhores, esperava-se que agora em 2019, com o decreto novo, o legislador tivesse alguma misericórdia, né, dos servidores, né, e da doutrina na definição disso, não teve, acabou repetindo o conceito, né, e assim, senhores, a definição é na prática mesmo. Tá? O que é bem comum e o que é serviço comum. É aquilo que, olhando no mercado, você encontra facilmente, usualmente. E isso muda de tempos em tempos, tá, senhores? Isso muda de tempos em tempos. Lá na década de 90, um celular não era um bem comum. Hoje é bem comum. Na década de 90, uma aeronave não era bem comum. Hoje, a aeronave é bem comum. A Receita comprou 2 helicópteros, senhores. A Receita é proprietária de 2 helicópteros. Qual foi a modalidade de licitação que ela utilizou? Os helicópteros custam mais de 3,3 milhões de reais cada um. Qual foi a modalidade de licitação que ela usou? Concorrência. Errado. A aeronave é bem comum. Foi um pregão. Tá? E a outra característica do pregão é a inversão de fases. Quais fases? Habilitação e julgamento e proposta de preço. Enquanto nas modalidades tradicionais, primeiro habilita, para depois ver proposta de preço, no pregão inverte. Primeiro vê preço, e daquele que tem o melhor preço, você vê a habilitação, só dele. E se ele não for habilitado, volta na fase de preço e pega o detentor do segundo melhor preço, e vê se é habilitado. Foi habilitado? Ok, venceu a licitação. Adjudica e homologa. Ok? Essa é a inversão de fases. Outra característica do pregão. Mesmo quando acaba a fase de competição de preços, ali dos lances, né, em busca do menor preço, mesmo quando acaba o tempo em que as pessoas ficam dando lances, né, o pregoeiro, antes ele podia, o decreto novo diz ele deve negociar o preço com o detentor do menor preço. Por exemplo, está comprando água, garrafa d'água, e o preço ficou ali, o melhor preço ficou em R$ 5,05. O pregoeiro, ele deve chegar para o cara e falar assim, você consegue, vamos arredondar isso para fechar as contas, vamos fazer em 5? Consegue? Isso é um dever hoje, antes era uma faculdade, hoje é um dever. Mesmo fechado o preço, o pregoeiro, que é o responsável pelo pregão, né, ele tem que negociar o preço, tá? O tipo de licitação que usa no pregão, tá, senhores? Que, na verdade, é o critério de julgamento. São 2. É o menor preço, né, ou o maior desconto. Menor preço ou maior desconto. Tá? Como assim maior desconto, professor? Existem alguns objetos que você licita por licitação que o critério de julgamento é o maior desconto. Qual? Aquisição de passagem aérea. A administração pública, quando adquire passagem aérea ou bilhete rodoviário,
o pessoal, eles não competem dando o menor preço da passagem, não. É o maior desconto sobre o valor fixo da passagem. Tá? É assim que eles competem. Quem ganha é aquele que dá o maior desconto sobre o valor fixo da passagem aérea ou do bilhete rodoviário. Então, no pregão, você tem esses dois tipos de licitação possíveis, né? Ou menor preço ou maior desconto. Né? Tudo bem? Já falei para vocês a respeito da disciplina legal, né? O pregão é a Lei 10.520 e ele foi regulamentado, o novo decreto é a 10.024 de 2019. Tá? O pregão ele pode acontecer na forma presencial ou na forma eletrônica. Me deu um branco agora que eu esqueci até o meu nome. O pregão ele pode acontecer na forma presencial ou eletrônica. Quando ele saiu, foi publicado, foi criado lá em 2002, era presencial a regra, sabe? Só depois, daí o eletrônico só virou preferencialmente depois. Quando a administração pública passou a criar sites onde acontece o pregão eletrônico, aí a norma foi alterada para que os pregões fossem realizados preferencialmente na forma eletrônica. O que é na forma eletrônica? O pregão acontece num site. Na administração pública direta federal, é no site do Compras Governamentais, o antigo Comprasnet. Tá? O Banco do Brasil usa um site dele. Você vai lá, se cadastra, bota uma senha, fornecedor e tal, e daí ali você participa das licitações, dos pregões eletrônicos. Tá? Excepcionalmente, com justificativa, é que hoje você pode utilizar pregão presencial. Tá? Excepcionalmente. 95, assim, eu só vou dizer 95 para não dizer 99. Tá? Mas assim, a grande parte dos pregões que são realizados atualmente é tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Tudo bem, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tá. Olha só. Estamos num horário um pouquinho adiantado. Eu tenho algumas coisas... Sobre essas modalidades de licitação eu já falei. As características, tal. O próximo ponto seria conversar sobre o procedimento da concorrência e o procedimento do pregão. Isso é estudar o quê? Sequência de atos. Sequência de atos. E eu acredito que talvez seja melhor que a gente aborde esses temas na aula que vem, tá? Não na aula de hoje. Tá? Porque, embora sejam 2 pontos só da nossa aula, são 2 pontos cumpridos da aula. Tá? Então, eu vou reservar esses temas para a nossa aula que vem, tá? Nossa próxima terça-feira. Pode ser? Podemos deixar combinado? Pode sim. Tá, ok. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida a respeito da aula de hoje. Não? Tá. Então, eu vou fazer a última chamada. Peço a gentileza da atenção de vocês. Aleteia. Presente, professor. Anderson. Presente, professor. Ana Luísa. Bruna. Presente. Emanuel. Presente, professor. Fernando. Gregory. Presente, professor. Jefferson. Presente, professor. Ok. Caione. Kelbia. Presente. Kathleen. Presente. Larissa. Presente. Lavínia. Lavínia. Leonardo Augusto. Presente. Leonardo Vinícius. Presente. Leontina. Letícia. Presente, professor. Luiz Henrique. Presente.
Marcos. Nathalie. Presente, professor. Nayeli. Presente. Tami. Presente. Vanessa. Presente. Verônica. Presente. Vinícius. E Yuri. Presente, professor. Tá, ok. Senhores, não havendo dúvidas, agradeço muito a paciência e a educação, como sempre me escutam, agradeço a participação também daqueles que enriquecem a aula. Tá? Nos vemos na próxima terça-feira. Cuidem-se, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado, Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. No decorrer da semana, caso surja alguma dúvida, dá para anotar a pergunta para fazer na próxima aula, né? Sem problema, Anderson, sem problema. Não, beleza, então, professor. Eu gosto sempre de fazer uma releitura naquela página que o senhor posta lá no lado. Caso surja alguma dúvida, eu deixo anotadinho para a próxima aula. Fique tranquilo. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Uma boa noite. Boa noite.